Olá, meu nome é Ericlisson William, eu sou petiano do Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Unifap, coordenado pela professora doutora Sheila Souza, e estou participando do 10º Congresso Amapaense de Iniciação Científica, falando um pouco sobre os estudos fitoquímicos do extrato etanólico das folhas de moringa oleífera Lem. Bem, a moringa ou moringueiro é uma planta de origem asiática e atualmente ela é encontrada em vários países do mundo. Ela pertence à família Moringaceae e possui um único gênero denominado também de moringa. As oleíferas, elas são plantas que ela tem na sua composição química, óleos essenciais. E a maioria desses substratos, eles estão presentes nas suas folhas e agregam muitos potenciais nutricionais. Sobre as características em si da planta, ela tem troncos estreitos, grossos e de aspecto macio. As folhas delas são pequenas, são verdes, claras e de clamídeas. As flores têm coloração branca e amarela. As sementes são de forma redonda e os frutos são secos, em forma de baquetas. Quanto ao seu valor nutricional e microbiológico, ele tem uma quantidade relativamente alta e permite que esta planta ela seja eficiente em combate à desnutrição, infecção, problemas diuréticos e inflamações. Quanto aos seus efeitos farmacológicos, eles são identificados a partir de dois alcaloides presentes na planta, que é a moringina e a moringinina, que dão toda a consistência, toda a característica e toda a riqueza medicinal para essa planta. Como objetivo, nós temos o de reforçar o conhecimento sobre as espécies vegetais como a moringa e realizar o estudo fitoquímico com o extrato etanólico de suas folhas, assim como comparar com as suas propriedades descritas e existentes na literatura. A coleta ocorreu no município de Santana, no Amapá, e após isso, os ramos foram coletados para a confecção de zicatas e posterior identificação no herbário amapaense, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, em Macapá. Após essa etapa de coleta, teve a etapa de secagem, o material foi moído e depois foi submetido à extração com etanol 96%. E aí então nós obtivemos o extrato bruto etanólico. Então foi realizado o teste fitoquímico segundo a metodologia de Barbosa, 2001, que nós vamos falar um pouco mais dele no próximo slide. Bom, diante de todos os testes que nós fizemos, nós damos destaque aqui para os positivos, que foram os açúcares redutores, fenóis e taninos, proteínas e aminoácidos, os alcaloides feitos a partir do teste de Bouchardat, os alcaloides também feitos com o teste de Dragendorf, depsídeos e depizonas. Vale ressaltar que os resultados negativos eles não implicam necessariamente na ausência desses metabólitos secundários, sendo provável que a quantidade dos mesmos seja pequena para ser detectada. Por conta disso, é possível compreender o teste negativo para flavonoides, aí na nossa tabela, já que na literatura a moringa ela apresenta um grupo de flavonoides. Existem alguns fatores externos que podem interferir e é importante ressaltar que o estudo não especificou a parte do vegetal onde são encontrados esses flavonoides. Com os açúcares redutores dando resultado positivo, nós damos aí a importância dele e de todas as suas características enquanto metabólito secundário, destacando o quão bem ele atua na ação antioxidante e enriquecedora para a composição dos açúcares redutores. Eles também agem em reações metabólicas do organismo e com isso agregam os principais carboidratos para o organismo. Quanto aos fenóis, eles têm aí atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, atividade antibacteriana. Os taninos ele têm atividade antifúngica, um efeito adstringente e complexador.
Quanto às proteínas e aminoácidos, os aminoácidos em si não essenciais, a síntese deles é realizada em animais a partir de moléculas precursoras do ciclo de Krebs, desculpa. E os aminoácidos essenciais, eles são sintetizados com o ciclo do nitrogênio. As proteínas, elas formam o principal constituinte do organismo animal e atuam em atividades reguladoras, estruturais, defensivas e energéticas do metabolismo. Aos nossos alcaloides, nós damos as funções nos vegetais, que é a proteção, né, contra os patógenos, herbívoros e insetos. É, eles deixam aquele sabor amargo presente nos compostos. E, além disso, eles atuam também como reserva de nitrogênio, reguladores de crescimento, do metabolismo interno e do equilíbrio iônico, assim como agentes de desintoxicação e proteção contra raios UV. E por último, os depisídeos e as depisonas, que são moléculas de natureza fenólica, eles apresentam atividade antimicrobiana, antitumoral, antiviral, analgésica, citotóxica e anti-inflamatória. Bem, como conclusão, a moringa oleífera é um dos vegetais que mais agregam nutrientes necessários para o metabolismo humano. E através desse trabalho, pôde-se constatar a presença de proteínas e aminoácidos em seu extrato bruto, o que contribui assim para confirmar a existência desses metabólitos. O uso popular de moringa oleífera no meio econômico inclui a fabricação de artesanato e de coagulantes naturais para a purificação de águas no Nordeste brasileiro. Ademais, o seu uso é efetivo em diversos lugares, pois de sua folhagem e sementes são feitas receitas caseiras, saladas e chás naturais. Dessa forma, pode-se concluir que a moringa oleífera tem grande potencial bioativo, especialmente nutricional, e de estudos sobre suas propriedades que podem ser cada vez mais concretizados. Aqui os nossos agradecimentos quanto unifapianos e petianos e as minhas referências. Muito obrigado.